E aí, pessoal! Camina Samurai Pio na área com mais um vídeo! No vídeo de hoje estaremos falando sobre o Sokka, sabe o Sokka, a irmã da Katara, o irmão da Katara lá da lenda do Aang, bababá, e que recentemente agora teve um novo live action e bababá. Pois então, eu quero falar sobre o Sokka e a proteção. Porque assim, o Sokka na série original, na série animada, a ele foi dado o rótulo de um cara machista, um cara coisa e tal, um cara que deprecia as Pandorinhas e bababá. Mas vamos analisar isso bem mais friamente. Vamos lá. Sokka, criança de guerra, viu o pai ir pra guerra, teve que cuidar da irmã sem a mãe, porque a mãe foi morta pelos atacantes do sul, se eu não me engano, é o nome deles, os atacantes do sul. Teve que crescer e meio que ser uma espécie de gerenciador da vila, porque a maior parte dos homens de maior tinha ido pra guerra. Ele cresce num ambiente não muito favorável, ele tem que treinar sozinho, ele tem que viver sozinho, ele tem que cuidar da irmã, que apesar de sim ser uma dominadora de água, como é que eu posso dizer? Não sabia dominar água, não sabia nem sequer fazer um chicote d'água decente. Teve que crescer com a dúvida se o pai estava ou não vivo, teve que treinar luta e manter todas as tradições sozinho. Ele tem esse rótulo de que ele é machista, coisa e tal, mas até que dá pra dizer que ele é machista, mas sim o machismo original, que é o verdadeiro e não esse que as Pandorinhas usam como o seu espantalho, o que está escrito lá no Dicionário Aurélio da primeira edição. É um maneirismo do homem, é o agir do homem, o jeito de agir do homem. Por quê? Porque você pode notar a série inteira, principalmente antes deles conhecerem o Aang e coisa e tal, você vê que o Sokka, ele é uma pessoa que foge às vezes da batalha, mas ele é destemido, ele vai pra cima. Mesmo não sendo um dominador, o que é uma desvantagem tremenda. Num mundo onde todo mundo pode dobrar água, terra, fogo e ar, ele vai com tudo pra cima. Ele não tem medo. Nessas horas, se é pra proteger quem ele ama, se é pra proteger a vila, ele tava pronto pra dar a vida dele ali. E tipo, ele fala aquelas coisas e tal, que o pessoal diz que, olha aí, o patriarcado, coisa e tal, mas ele faz aquilo justamente pra proteger. Porque a Katara, vamos ser sinceros, a Katara é uma gênia. A Katara ela era uma gênia, ela era uma prodígio desde pequeno. Mas ela não sabia dominar ainda a água. Se o Sokka se esforçasse, ele poderia ter vencido ela numa batalha. E o Sokka sempre se pôs na frente, o Sokka sempre foi na frente, ele sempre se pôs para proteger a irmã. Porque ele via ela como frágil, ele via todas as outras Pandorinhas como frágil. E toda vez que ele diz que elas não conseguem, era no sentido que ele via elas como frágil porque ele tinha que defendê-las. Um dos pontos disso é lá com as guerreiras Kyoshi, que é um dos melhores episódios pra mim, é um dos mais engraçados também. Mas nas guerreiras Kyoshi, ele primariamente pensa que são homens, porque ele já tá acostumado a ter que sempre esperar o inimigo chegar. Afinal, todos os dobradores inimigos eram homens. E ele já estava com esse pensamento acostumado. E quando ele foi lá enfrentar as Kyoshi, tentar coisar, ele perdeu. E ele admitiu a derrota dele. Claro, com um pouco de esforço, porque é o Sokka, cabeça dura. Mas ele admitiu a derrota dele. Ele admitiu que elas eram fortes. Afinal,
as guerreiras Kyoshi, elas são assim porque são criadas desde pequenas assim. Elas são criadas a serem guerreiras poderosas e bater de frente com os caras desde pequenas. Afinal, também é parte cultural, por causa da Avatar Kyoshi. Elas vão passando isso e vão escolhendo as melhores, que vão passando para as melhores e tal, e vai melhorando com isso. A Avatar Kyoshi, se eu não me engano, tá mais por volta de 200 a 300 anos antes do Aang. Imagina, 200 e 300 anos de tradição. Se eu não estiver doido. 200 e 300 anos de tradição passada, de treinamentos, de escolha das melhores, continuando e tal. Pô, obviamente que elas conseguiriam bater de frente. É mais do que tempo suficiente. Também com a pressão cultural em cima, porque era uma forma de honrar o Avatar, honrar a Kyoshi. E depois de tomar muita surra, de rirem dele, o Sokka, ele tem a hombridade de admitir que ele é mais fraco que elas e que elas não precisam da proteção dele. Que elas não precisam que alguém as defenda, elas podem fazer isso. E ele aceita coisa e tal, e até se sujeita às regras delas. Ele treina com o uniforme, ele treina com a maquiagem das Kyoshis, ele aprende os movimentos, ele aceita, ele segue de boa. Ele segue de boaça. Teve uma resistência no começo, mas ele seguiu de boaça, porque ele começou a ver elas como iguais. Se não preciso da minha proteção, vocês são iguais a mim. E ele aceitou. Tanto que quando eles vão fugir do príncipe Zuko e tal, eles vão embora da ilha Kyoshi, ele diz pra Suki, olha, ele diz mais ou menos assim, olha, eu quero que você me perdoe, porque eu te tratei como uma menina e não te tratei como uma guerreira. Ele admite isso, tipo, que ele tratou ela mal, que ele foi, que ele utilizou de uma abordagem que não serviria ali. Ele admite, olha, me desculpe se eu te destratei, eu te tratei como uma menina e não te tratei como uma guerreira. E a Suki gosta do que ouve e ela até fala, olha, eu sou uma guerreira, mas eu também sou uma menina. É um jeito dela dizer, eu sou uma guerreira, eu treinei a vida inteira para ser como, para bater de frente, não só com elas, mas também com vocês. Mas eu também sou uma mulher, eu não abandonei esse meu lado. É um jeito dela dizer que ela não abandonou a feminilidade dela. É um jeito dela dizer que ela não abandonou o seu lado mais frágil, o seu lado mais emotivo. Não, ela aprendeu a não só utilizar isso em combate, mas a também, como é que eu posso dizer? Equilibrar. E isso ajuda muito o Sokka. Ele evoluiu muito como guerreiro no tempo que ele passou treinando com elas. Tanto que ele ainda guarda o leque que ele usava, ele ainda guarda o leque de guerreira Kyoshi que ele recebeu para treinar. Ou seja, essa história de que ele é um sexista, que ele é patriarcal, que ele diminui elas, é pura balela. Tudo que ele faz é para proteger os outros. Tudo que ele faz é para cuidar dos outros, se responsabilizar pelos outros. Principalmente num mundo onde ele não é dominador. Onde ele não é dobrador de elemento algum. Ele só tem a arma dele e ele. E até uma coisa interessante também que tem a pressão de ser o filho do líder. Porque para quem não lembra, o Sokka e a Katara são filhos do Hakoda. O Hakoda era o líder da tribo da Água do Sul, se eu não me engano, se eu não estiver confundindo os lados. Ele era o líder. E pesava na cabeça do Sokka a responsabilidade de ser um líder tão bom quanto o seu pai. E o pessoal simplesmente esquece isso. Se esquece que ele tinha todo esse peso na cabeça. Toda essa pressão de cuidar daquele lugar para provar-se como alguém que um dia poderia liderar quando o pai se fosse.
E tipo, o tudo que o Sokka faz é em prol disso. Tanto que quando eles saem lá de Ba Sing Se e ele vai visitar o pai dele, ele fica muito feliz. E ele, quando ele encontra os outros caras lá, ele não entra como uma criança lá. Ele entra já como um igual, porque eles tratam ele como um igual. Porque já dava pra ver nele alguma evolução. E quando o Hakoda vê, ele vê que o filho dele evoluiu como guerreiro. Tanto que tem uma cena lá que eles estão conversando sobre alguns explosivos marítimos feitos de algas fedidas. E eles estão batendo papo, coisa e tal. Aí chega um dos soldados lá do Hakoda e diz: Hakoda, um dos nossos batedores avistou 2 fragatas de guerra da Nação do Fogo. Eles estão vindo pra cá. Aí o Hakoda pega lá o braço direito dele e fala: ei, você ajeita aqui as minas e põe no mar. E ele fala: o resto dos homens se preparem para a batalha. Aí o Sokka olha pra cá, olha pra lá, dá uma olhada pra cima, respira um pouquinho e fala: e eu, pai, o que eu faço? Aí o Hakoda olha pra ele agora com um olhar diferente. Não é aquele olhar de 3 segundos atrás quando estavam contando piadas. Ele olha com aquele olhar sério e diz: você não ouviu o que eu falei? Eu disse para o restante dos homens irem se preparar para a batalha. E dá pra ver o brilho nos olhos e o sorriso que o Sokka dá naquele momento. Porque ele vê que o pai dele reconheceu ele. Isso é uma coisa que quem teve pai de verdade, não um progenitor, porque existem progenitores e existem pais. E quando eu digo pais, é mãe e pai, não só figura paterna ou só materna. Dá pra ver que o pai dele reconhece ele como um igual, como alguém para compartilhar. Não só pai e filho ou membros da tribo, mas sim irmãos de armas, irmãos de batalha. Dá pra ver que o Sokka se esforça nisso, dá pra ver que o Sokka mostra, e ele finalmente, quando ele recebe essa recompensa, você vê que ali é a redenção final dele. É a evolução final do menino para um adulto. É a evolução final, é o último estágio, que é quando o pai deixa de ver o filho como alguém a ser protegido e passa a ver o filho como alguém que está no mesmo nível. E naquele momento o Sokka percebeu isso, e ele se preparou e ia dar tudo de si naquela batalha. Ele se tornou um excelente líder, não só como alguém que ia na frente, mas também como alguém que protegia, como alguém que fazia as estratégias. Ou seja, essa história de que o Sokka era machista, era um cara que depreciava as Pandorinhas, não cola. O que ele queria era proteger a todos, assim como um cara faz. É aquela história: a masculinidade torna o mundo mais seguro. A feminilidade torna o mundo mais belo. E ele entendia todas as Pandorinhas como alguém a proteger. Como alguém que, por ser mais fraco que ele teria que proteger e ir na frente. Mas caso visse que uma Pandorinha poderia bater de frente e ser superior a ele aceitaria no mesmo nível, sem pestanejar. E olha que eu assisti Avatar: A Lenda de Aang quando eu era menor 1 trilhão de vezes. Então essa história do Sokka não cola. Não cola isso. Sem falar que o Sokka é o verdadeiro dominador dos elementos, porque é um coração, um coração arrebatado por elemento: água, terra, fogo e ar. Aqui é o Caveira Samurai Pio, curtam, comentem, se inscrevam no canal, compartilhem o vídeo e até a próxima!